Olá, crianças, tudo bem? Hoje a prof vai contar a história de religião. A nossa história de hoje está no capítulo 16. Para vocês, é a página 38 e 39. E o título é Salvos pela Palavra. O verso para memorizar é: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Tudo mais ele fará. Esse verso está em Salmo 37, verso 5. Ok? Então, nós vamos conhecer a história da primeira Páscoa. Mas, prof, a gente não estava falando lá de Moisés, de quando ele foi libertar o povo do Egito? Sim, a primeira Páscoa aconteceu lá. Vocês lembram que as pragas estavam sendo derramadas sobre o povo do Egito? Já tinham sido derramadas 9 pragas. Então, a gente vai ouvir essa história aqui. Os hebreus, eles conseguiram a liberdade, né? Por quê? Depois que Deus mandou aquelas 9 pragas, né? O faraó, o Moisés ia lá falava para o faraó: deixa o povo sair, tá bom. Se acabar com essa praga, eu deixo. Aí quando acabava, ele voltava atrás. Daí ia lá Moisés de novo: deixa o povo sair. Tá, então se você tirar essas rãs, esses piolhos, se você mudar essa água que estava em sangue, voltar à água normal, né? Tudo o que aconteceu, a escuridão, né? Tudo o que aconteceu, aquelas pragas, o faraó voltava atrás. Mas teve uma praga que ele não teve mais como fugir. Então, mais uma vez, Moisés estava diante do faraó e disse: dessa vez, com certeza, você vai deixar o povo sair. Ele anunciou que o anjo da morte passaria à meia-noite pelo Egito e mataria todo o primogênito de cada família e de cada animal. O que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho, o filho mais velho. Então, por exemplo, o meu filho primogênito é o Zion, que ele nasceu primeiro. Então, se você é o primeiro filho, você é o primogênito, tá? Então, o anjo da morte passaria e mataria todos os animais e pessoas e filhos primogênitos. Mesmo diante dessa trágica advertência, o teimoso faraó se recusou a atender a ordem de Deus. Moisés avisou o povo que esse seria o último e terrível castigo. Todos deveriam pedir aos seus vizinhos objetos de ouro, prata e roupas, e arrumar as suas coisas para sair daquela terra. Deveriam também matar o cordeirinho, e com o seu sangue, o sangue do cordeirinho, deviam pintar a viga superior das portas de suas casas. Então, eles tinham que matar o cordeirinho, passar o sangue lá na porta, assar a carne desse cordeirinho, comê-la com pães e ervas amargas, junto com toda a sua família. O anjo do Senhor passaria à meia-noite, ferindo o primogênito de todos aqueles que não fizessem isso que Deus mandou. Então, Deus mandou: mata um cordeirinho, passa o sangue dele na porta, assa, come com a sua família. Se quem não fizesse isso, teria o seu filho primogênito morto. O povo de Israel fez tudo o que Moisés disse, e nada lhes aconteceu, porque eles foram obedientes. Mas os egípcios choraram muito naquela noite. A culpa era do faraó, porque ele não havia deixado o povo sair dali. Muitos viram seus filhos mais velhos morrerem. Na mesma noite, faraó chamou Moisés e ordenou que saíssem o mais depressa possível do Egito. Alguns egípcios acreditaram nas orientações divinas e pediram abrigo na casa dos hebreus. Então, alguns egípcios acreditaram naquilo também. E eles, naquela noite, ficaram em segurança e os seus filhos primogênitos também. Os hebreus, que era o povo de Israel, haviam seguido as instruções de Deus e estavam em pé, com seus casacos, sandálias e pertences empacotados, prontos para uma viagem. Que alegria para o povo de Israel! Agora eles poderiam sair daquela terra em que haviam sofrido tanto. De manhã bem cedo, saíram de casa em casa pedindo dinheiro, joias, objetos de valor.
como salários nunca antes recebidos. Depois pegaram seus pertences para deixar aquele país e ir à terra que Deus lhe daria. Deus daria uma terra para eles. Muitos egípcios que conheceram a Deus por intermédio do povo de Israel foram junto. Então foram egípcios também. Uma grande e alegre caravana se formou. Todos acreditavam que Deus estava com eles. Então os hebreus conseguiram a liberdade. E até hoje nós comemoramos essa liberdade, comemorando a Páscoa. Então a Páscoa, o que é? É a libertação do povo de Israel lá do Egito. E é a nossa libertação também, porque Jesus nos salvou, né? Veio nos libertar. O povo precisou arrumar as malas, né? Como o prof falou, eles pediram objetos de ouro, prata, roupas, para então sair daquela terra. É lógico que não eram assim as malas da época, mas é só para representar. Eles precisavam assar a carne e comer com pães e ervas amargas junto com as suas famílias. Então, ali, a questão 1 da página 38 diz assim: ligue cada símbolo da Páscoa ao seu significado. Então, nós temos ali o sacrifício, né, que é o cordeirinho, né? Ele simbolizava o quê? Ali nós temos uma cestinha com pães, nós temos as ervas amargas e nós temos o sangue do cordeiro. E aqui embaixo nós temos tristeza pela escravidão, um coração sem pecado, sacrifício de Jesus na cruz e Jesus, né? Então, quem era Jesus? Daqui, desses 4 aqui, qual era Jesus? Qual simbolizava Jesus? Qual desses simbolizava o sacrifício de Jesus na cruz? Qual era o coração sem pecado? E qual é a tristeza pela escravidão? Né? Quando a gente sente tristeza, a gente sente uma coisa amarga, né? Então, o que será que é? É a primeira Páscoa. Então, como a prof falou, aqui estamos vendo a imagem das famílias comendo o cordeirinho, comendo pãezinhos e comendo ervas amargas para comemorar, primeiro para proteger-se, né? Proteger a sua família e proteger o primogênito. E até hoje a gente comemora a Páscoa, né? Então, eles deveriam matar o cordeiro com o sangue e passar na viga superior da porta. Olha como eles deveriam fazer, né? Então, eles passaram o sangue do cordeirinho na porta. Os israelitas receberam instruções. Vamos ver lá na página 39. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, está escrito lá em Êxodo 12:5. O que eles deveriam sacrificar, então? Eles têm que escrever ali. O que eles deveriam sacrificar? Ou esse ou aquele. O que é? O que eles deveriam comer? Está lá em Êxodo 12, verso 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas e comerão, né? O que deveriam pedir aos egípcios? Lá em Êxodo 12, 35 está a resposta. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. Tá? Então, o que eles deveriam pedir aos egípcios? Como eles se protegeriam da 10ª praga? Lá em Êxodo 12, 22 está a resposta. Então, tomai o molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e passai-o na viga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Tá? Então, eles deveriam ficar em casa, passar o sangue na porta e depois ficar em casa. O que eles deveriam levar para a viagem? A resposta está em Êxodo 12, verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Lá está a resposta. Todos acreditavam que Deus estava com eles. Formou-se, então, uma grande e alegre caravana. Olha só, todo o povo do Egito, todo o povo de Israel que estava no Egito e alguns egípcios juntos estavam saindo ali. Então, essa foi a história de hoje. Vocês podem resolver lá na página 38 e 39, tá bom? Beijinho da prof.